Boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Sou eu, o padre Roger Araújo, que tem a alegria de estar com você aqui ao vivo, direto de Brasília, apresentando o programa Além da Notícia. É um programa feito para aprofundarmos, debatermos temas importantes da sociedade, do Brasil e do mundo. Temas que estão nos nossos noticiários, estão nas nossas conversas, que vale a pena a gente conversar um pouco mais sobre esses temas que são tão importantes para todos nós. Eu creio que, ultimamente, nos nossos noticiários, em tudo aquilo que nós escutamos e estamos falando, nós estamos sempre falando sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, o tema do programa de hoje é justamente para aprofundarmos sobre este assunto. Na última sexta-feira, o presidente da República, Michel Temer, decretou uma intervenção federal no Rio de Janeiro, por conta da crise na segurança pública, pela qual passa o estado do Rio de Janeiro. Trata-se de algo previsto pela Constituição Federal, mas que jamais foi usado. A intervenção federal é um procedimento que é regulado por artigos da Constituição Federal. Então, no programa de hoje vamos procurar entender um pouco mais no que consiste essa intervenção e tem tantas perguntas a respeito desse assunto, talvez não tenhamos todas as respostas, porque creio que nem o presidente deve ter. Mas o fato é que a intervenção amanhã completa uma semana e é importante que todos nós estejamos se aprofundando sobre esse assunto. Está aqui hoje para conversar conosco sobre esse tema o Alexandre Bandeira, nosso jornalista, está sempre assim colaborando conosco aqui na TV Canção Nova. Ele é diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos, não é isso, Bandeira? Exatamente isso. Muito bem-vindo. Boa noite a você, querido. É um prazer estar mais uma vez aqui ao vivo, direto dos estúdios da Canção Nova, para falar de um assunto que está na boca de todo mundo, né? Não só os moradores do Rio de Janeiro foram atingidos pela medida, mas todos os brasileiros estão acompanhando de perto para saber no que pode dar essa tal de intervenção federal, né? E aqui ao nosso lado temos a alegria de receber também o professor Antônio José Barbosa, é mestre e doutor em História pela Universidade de Brasília, onde é professor de História Contemporânea. Mas já me disse aqui que é de Juiz de Fora, se formou lá, mas está aqui trabalhando na capital federal. Professor Antônio, seja muito bem-vindo. Boa noite para o senhor. Só uma pequena correção, eu sou de uma cidade que faz parte da grande Juiz de Fora. Ela se chama Guidoval. Eu tenho muito orgulho de ter nascido lá. Mas a minha formação acadêmica foi toda feita em Juiz de Fora e foi lá que eu iniciei a minha carreira no magistério. Esse ano eu completo 48 anos de sala de aula. Que coisa boa, alegria o senhor vir partilhar conosco da sabedoria, dos conhecimentos do senhor, viu? Bom, eu quero conversar aqui com os nossos convidados. Aliás, quero também convidar você que está em casa também para que você entre nessa conversa conosco, tá? Você pode participar usando aí esse mecanismo mais comum que tem de comunicação, de interação entre as pessoas, que é o WhatsApp. Então você pode mandar uma mensagem para nós, a questão ou a participação que você tem, mas é bom lembrar que somente por escrito. Tá? Nós não temos como ouvir seu áudio, seu vídeo, não. Mande uma mensagem, a sua questão por escrito, número que está aí, 6199-164-4304. Anotou aí? 6199-164-4304 e é muito bom ter você conosco aqui nessa conversa tão importante. Eu começo perguntando para os nossos convidados no que consiste essa intervenção federal no Rio de Janeiro. Alguns entenderam que seria uma intervenção militar, alguns entenderam que seria uma intervenção política, mas é uma intervenção que o governo federal faz no estado do Rio de Janeiro, né, com o consentimento do governador do estado. E o que implica, então, essa intervenção? Bom, essa intervenção é uma novidade para todo mundo, apesar de estar prevista na Constituição. E é uma intervenção, a princípio, um pouco diferente, né? Porque você não está retirando o governador do Rio de Janeiro das suas atribuições. É uma intervenção de uma parte da gestão do estado do Rio de Janeiro. E é uma intervenção feita de uma maneira cooperada, né? Você não está necessariamente, você não tem um problema no estado onde você precisa substituir a figura do governador, né? Então é um processo que está sendo feito em colaboração ao estado do Rio de Janeiro para que tanto o governo federal aliado ao governo do estado
possa desenvolver algumas medidas que venham a trazer menos insegurança à população do estado do Rio de Janeiro, né? Como é tudo muito novo e acontecendo desta maneira, onde você preserva a figura do governador, onde o governador ele faz parte da colaboração da própria intervenção, está aí para a gente poder assistir e ver no que pode trazer de resultado positivo para a população do Rio de Janeiro. Agora, né? professor Antônio, essa intervenção era realmente necessária? Absolutamente necessária. A situação da segurança pública no Rio de Janeiro chegou a tal ponto que se tornou insustentável sob qualquer ótica de análise, sob qualquer prisma de observação. Eu lembro, inclusive, que foi um gesto de coragem do governo federal, porque esse instrumento é constitucional e a nossa Constituição de 88 está completando no dia 5 de outubro 30 anos. Ninguém teve coragem de fazer uso desse instrumento, que é de exceção, que é excepcional, mas absolutamente constitucionalizado, portanto, dentro do âmbito e dos limites do Estado Democrático de Direito. Eu acho que, em sã consciência, independentemente da posição política que qualquer cidadão possa ter, não passa pela cabeça de ninguém que pudesse postergar por mais algum tempo a situação caótica vivida pela segurança no Rio de Janeiro. Isso é do conhecimento de todos. É do conhecimento de todos, mas aí a questão toda é que o Rio de Janeiro, por ser Rio de Janeiro, né, é a cidade turística mais exposta do Brasil, está direto nos nossos noticiários e assim por diante, mas a gente sabe que o índice, por exemplo, de criminalidade, de problemas de segurança, não é só do Rio de Janeiro, até índices maiores em outras cidades do Brasil, né? A pergunta que se faz é por que o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, de fato, que nem você falou, é a grande vitrine brasileira hoje, né? O grande portal de entrada de turistas no Brasil ainda é o Rio de Janeiro, né? E a gente observa, a gente teve recentemente no Rio Grande do Norte, nós tivemos uma paralisação da própria Secretaria de Segurança Pública, dos agentes que formam as polícias no Rio Grande do Norte, com uma incidência muito grande de crimes, né? Mas não suscitou uma necessidade de intervenção no Rio Grande do Norte. Nós temos aqui na periferia de Brasília algumas cidades que apresentam um índice de violência tão igual ou superior à cidade do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é, sem dúvida nenhuma, uma cidade onde a violência ressoa de uma maneira muito mais evidente, tanto para fora quanto para dentro do país também. Né? Existem, me parece, alguns dados objetivos. Sim. Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro sempre foi a grande caixa de ressonância do país. Até porque, de meados do século XVIII, no auge da exploração do ouro nas Minas Gerais, até 1960, o Rio foi a capital do Brasil. Ele, durante muito tempo, foi ainda o eixo econômico da nacionalidade e o grande centro político, sem contar as características físicas da cidade que a transformaram talvez no maior polo de atração turística do país. O Rio sempre foi uma grande caixa de ressonância. Mas há um aspecto na sua observação que vale a pena ser analisado. Você disse com muita propriedade que a violência é geral, o quadro de insegurança acontece no país inteiro. Daí um aspecto que eu acho altamente positivo na decisão de se promover a intervenção federal no Rio de Janeiro. A partir do Rio. Pela primeira vez, a União, representada pelo governo federal, está dizendo para o país que a questão da segurança pertence em primeiro lugar à União, uma coisa que nunca foi colocada em prática no Brasil. Mas a Constituição não prevê que pertence aos estados cuidar da segurança, não? A Constituição estabelece que os estados devem ter as suas forças policiais, até os municípios que tiverem condição podem ter a sua guarda municipal. Certo. Mas a segurança nacional, hoje, independentemente disso estar explícito ou não na Constituição, virou um problema nacional. E se ele vira um problema nacional, ele exige que o governo federal assuma suas responsabilidades. Pois é, professor, desculpe, Bandeira, você falava aqui na sua primeira
análise que a intervenção agora é na chefia da polícia, por exemplo, né? Mas o primeiro chefe da polícia não é o secretário de segurança, é o governador do estado, né? Sim. Como é que se porta agora o governador do estado do Rio de Janeiro diante dessa intervenção? Nesse caso, o governo do estado do Rio de Janeiro, Pezão, ele abriu mão das suas atribuições enquanto o homem de comando dentro da secretaria, que está agora sobre a responsabilidade do interventor. E o interventor vai sim nomear um secretário de segurança pública, que já existe alguns nomes, e provavelmente vai ser também um general do Exército, que vai assumir as responsabilidades da Secretaria de Segurança Pública enquanto uma peça do Estado. Então, ou seja, ela não deixa de existir a Secretaria de Segurança Pública, mas ela passa a ter um novo gestor, e esse gestor vai ser nomeado pelo próprio interventor. Que não deve obediência nenhuma ao governador do Rio de Janeiro. Nenhuma. O governador, no quesito segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, não tem mais nenhuma atribuição. Agora, em termos práticos, professor, como é que a população vai se portar diante dessa nova situação? A maneira pela qual a população vai se portar, a gente não pode imaginar nesse momento, embora a gente saiba que a sociedade estava ansiosa para que alguma medida de impacto fosse tomada. Quanto a isso, não há problema. Mas em relação aos aspectos cotidianos da segurança, é bom que se diga: o Exército não vai ficar policiando as ruas, não vai sair fazendo prisões, absolutamente. A Polícia Militar... E nem pode, né? A Polícia Militar continua agindo na sua área de atuação, a mesma coisa com a Polícia Civil, a mesma coisa com o Corpo de Bombeiros. A diferença é que agora existe um comando central, e esse comando é feito por um general do Exército, que é o general Braga. Ele tem todos os poderes para coordenar, supervisionar, comandar, orientar e tomar decisões em tudo aquilo que diga respeito à segurança pública do Rio de Janeiro. Ou seja, as instituições policiais, as instituições da área de segurança vão continuar agindo, vão continuar atuando, só que agora sob o comando do interventor. Nesse sentido, eu acho que ele necessariamente vai ter que fazer mudanças radicais em toda a cadeia de comando dos mecanismos de segurança do Rio de Janeiro. Mas, pois é, ele, o interventor, tem conhecimento do mecanismo da segurança do Rio de Janeiro? Tem. Porque são várias áreas aí: a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, o Comando Penitenciário, não é? São várias corporações que estão ali. Então, ele tem conhecimento de toda essa área aí? É claro, ele pode não ter um conhecimento total e pleno, como eu acho que nem os atuais comandantes da polícia têm. Não por outra razão, essa intervenção tem um prazo estabelecido, que é 31 de dezembro deste ano. Sim. Ou seja, vai haver prazo para que o interventor e a sua equipe, é claro que ele não vai estar sozinho, terão condição de conhecer melhor o quadro existente do Rio de Janeiro. Agora, eu diria, primeiro, que ele é uma pessoa muito bem preparada, e segundo, que ele mora no Rio há muito tempo. Ele trabalhou na coordenação da segurança da Olimpíada no Rio de Janeiro, por exemplo. Ou seja, não é um neófito que está chegando de paraquedas numa cidade desconhecida para ele. Não, a minha preocupação é o seguinte: o senhor sabe que para nomear para cargos, quem vai trabalhar com o senhor, geralmente você tem que nomear pessoas da sua confiança. Exatamente. Porque são pessoas que você sabe com quem você vai se lidar, quem você está confiando, áreas que são tão importantes e assim por diante. Agora, ele até então trabalhava nessa área que diz respeito ao Exército e assim por diante. Agora, ele vai ter que lidar com civis, com militares, né, com várias... Ele vai encontrar pessoas de confiança nesse pouco espaço de tempo para... E não precisa ser necessariamente pessoas que atuem já nessa área. Ele vai levar uma equipe, ele tem uma liberdade. Equipe. O QG dele está montado no Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que era a antiga sede do antigo Ministério da Guerra. Certo. E ali, obviamente, ele tem uma equipe. E essa equipe tende a se ampliar. Não é? E eu acho que não haverá problema em relação a isso. Agora, a gente já tem visto, né, dos nomes que estão surgindo, ele deve fazer uma mescla de pessoas que são dos quadros das corporações com pessoas que são efetivamente do egresso dos quadros militares também. Quadros militares. Deve haver uma composição aí, sem dúvida nenhuma,
de gestores que emerjam tanto das forças quanto também do Exército também, né? Certo. Agora, a população, não só do Rio de Janeiro, mas parece que do Brasil, recebeu com, né, de bom grado, recebeu como uma coisa muito positiva essa intervenção, que o senhor lembrava bem que era mais do que necessária, né? A gente não sabia como é que se seria feita, qual é a forma, qual é o caminho, mas o caminho encontrado pelo governo federal foi este, né? E a gente espera que tenha êxito, independente do significado político para cada um. O que é importante num momento como esse é a segurança da população, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. É o que nós esperamos. Bom, gente, olha só, nós temos muitas coisas para conversar ainda. Eu vou chamar o intervalo, mas, professor, quero aproveitar toda a experiência que o senhor tem em história, o senhor trazer aqui para nós toda a questão de que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, não é? Todo o significado que ela tem, mas a gente quer entender por que em termos históricos cresceu tanto a insegurança, a violência no estado do Rio de Janeiro, né? Quais são os fatores que foram predominantes para que chegássemos a esse quadro? Eu estou lançando a questão agora, nós vamos para o intervalo, a gente volta então entrando nesse assunto, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com você, Além da Notícia.